aprendendo, percebe a pessoa de olhos fixos lá, ainda mais empolgada, você vai pra cima. Dá mais energia, né? Nossa, você renova energia a cada segundo. Olha só, o papo anterior foi tão legal que a gente tá aqui na parte 2. Parte 2. Então não perde o seu tempo, tá? Já chegou, dá logo o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos seguir aqui com o nosso papo. Vamos sim. Wendel, ok, você foi meu professor, meu orientador, hoje é meu boss, queridinho boss. 17 anos de carreira. Em algum momento, você pensou em desistir? Ah, nossa, foi tenso, hein? Já cheguei Já assim, chegou chegando. Jana, eu tenho a impressão, depois de conversar com tantas pessoas, alunos, circunstâncias, que eu acho que de diferentes atividades e profissionais também, em algum momento da trajetória a gente pensa em desistir. Em algum momento. Comigo não foi diferente. Porque há uma etapa aí, como sempre faço, muito sincero, autêntico, abrindo o coração, há alguns instantes que a gente vai avançando, a gente vai conseguindo ou tentando conseguir e nada dá certo. Impressionante isso, você experimenta colocar a caneca um pouquinho mais para a direita e ela não vai. Você tenta colocar para frente e ela não vai. Você tenta, sabe? E não vai. E nenhum problema, ao contrário, né? Em algum momento pensar em desistir. Só que todas as vezes que eu pensava em desistir, especialmente lá no início da atividade profissional, era, caramba, mas se eu não trabalhar com comunicação, vou trabalhar com o quê? Aí eu não tinha resposta. Hoje eu percebo que é um bom sinal. Porque eu não tinha uma resposta e aí eu tinha que fazer valer a pena. Eu tinha que fazer dar certo. A pergunta, a questão era... Ou vai. A questão não era, puxa vida, quantas vezes você precisou tentar? Não. Quantas vezes eu tentarei até dar certo? Ponto. E aí, quando a mente muda, os resultados também mudam. É impressionante isso. Por isso é tão importante a gente, em um dos nossos vídeos aqui no canal, a gente já abordou esse assunto, como, primeiro, não exagerar na autocrítica e, segundo, estar cercado das pessoas certas. Porque se você pensa em desistir e se no seu entorno está todo mundo desiste, Nossa. muitas vezes até falando pro seu bem ou por achar que é o seu bem, aí você vai desistir mesmo, claro, né? Mas é muito importante que você possa se blindar. A gente já partilhou aqui, um dos vídeos comenta isso, dá uma olhadinha aqui. Você se blindar, se cercar das pessoas certas e continuar realizando. Não é se você errou ou falhou 1, 2, 3, 4, 10, 15 vezes. É até quando. Ouça para não esquecer. É até quando você vai fazer. Porque você vai fazer dar certo. Ponto final. Essa é a questão. E aí, eu fiz dar certo. Tentei muito, errei bastante. Falhei muitas vezes. Perdi muitas oportunidades por medo, por vergonha, por timidez, por uma série de razões. Nossa. Até que entendi que não poderia mais me permitir isso. Até que a gente criou caminhos, né, uma metodologia de ensino que permitiu que a gente já, ao longo dos últimos anos, trabalhasse com muitos alunos no Brasil inteiro. Mas aí, você participou de cursos para te preparar melhor para esse momento, porque você pensou em desistir e refletiu. Não vou desistir, o que eu vou fazer da minha vida? Sim. A partir desse momento, você viu cursos para que você se aperfeiçoasse? Como Sim. foi esse momento de preparação e de aperfeiçoamento? Sim, quando eu fiquei lá, vou, não vou, paro, não paro, eu comecei a observar bons exemplos. Nessa hora é muito importante que você possa olhar no seu entorno. A internet é fantástica por isso, né? Espaços como esse. Sim. Eu precisava de pessoas que me inspirassem e não que me atrapalhassem, não é? Então, se eu estou pensando, balançando em desistir, e eu olho para alguém que já desistiu ou que simplesmente não está conseguindo, essas pessoas serão um estímulo à minha desistência. Então, eu passei a observar, através da internet, através de outros espaços, E atrás de quem dá certo, né? quem dá certo, né? E aí eu sempre me perguntei, caramba, se deu certo para ele, por que não pode dar certo para mim? E isso eu sempre me questionei. E eu não entendia por que não dava. E aí há uma série de explicações em relação a isso. Houve, além de conhecimento propriamente dito, aí sim, eu fui em busca de conhecimento, de ampliação de repertório, de aprender mais com quem fez e acontece.
Eu sempre tive essa preocupação, atenção, tá? Eu sempre tive essa preocupação. Eu fiz muitos cursos ao longo da minha vida, Jane, para me aperfeiçoar enquanto profissional de comunicação, muitos. Mas a maioria, eu digo para você, a maioria é muito ruim, né? A maioria é péssima. De gente que nunca entrou no campo de batalha, não é? De gente que só leu, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque, veja, eu inclusive, eu tenho uma formação acadêmica sólida e dou aula em universidade, hoje não mais na graduação, mas só na pós-graduação, e durante um período eu só valorizava isto. O conhecimento científico ele é fundamental, mas ele não é único, ou ele não é a única solução para todos os problemas, ao contrário, você precisa ir para o campo de batalha. Você precisa ter o conhecimento científico e, efetivamente, ora, como eu posso dividir e ensinar as pessoas a se expressarem melhor em público, a dividirem, por exemplo, deixarem a vergonha de lado para que elas possam efetivamente gravarem vídeos e saibam como conceder entrevistas? Se eu nunca fiz isso. É verdade. É claro! Veja, eu tenho uma história, não é? A minha vida é uma história. Eu tenho 17 anos de atividade profissional. Já passei por muitos veículos de comunicação no Brasil inteiro. Era uma criança tímida, saí do zero, consegui desenvolver habilidades, criei uma metodologia, né? Dou aula durante muito tempo. Então, eu comecei a procurar pessoas que pudessem me inspirar. E a partir dessa inspiração eu modelava. E sempre perguntando, Jane, caramba, se deu certo para fulano, para cicrano, tem que dar certo para mim. Aí é quando a gente reafirma, eu farei até dar certo. E deu, né? Porque estamos aí no quarto workshop Revolução no Seu Discurso. Opa! Workshop Revolução no Seu Discurso. Você tem 17 anos de carreira e você já transformou a vida de centenas de milhares de pessoas. E você hoje é inspiração também, referência também para essas pessoas. Então, como foi essa transição de você sair da sala de aula para fazer um infoproduto de sucesso? Eu sempre tive a preocupação, enquanto professor de graduação, dei aula há muito tempo em cursos relacionados a humanas, né? Não apenas comunicação, mas humanas também, exatamente para desenvolver habilidades e questões muito técnicas relacionadas ao jornalismo. Eu sempre ensinei. E gostei. Gostei não, eu amei. A mulher que está aqui sabe, eu chegava quando... Eu também sei, eu estava lá. É verdade, é verdade. Eu posso afirmar de maneira categórica que a alegria era proporcional quando eu conquistava um prêmio. Né? Dependendo da aula, olha, eu chegava, eu entrava no carro, no estacionamento da universidade, da faculdade, chegava em casa, eu ficava viajando, vibrando com energia. Que aula massa, né? E tal, e show. Muito semelhante com as conquistas também dos prêmios. Só que chegou um momento, o espaço, o presencial é um espaço que limita. Nós tínhamos uma limitação de alunos em sala de aula. Mais que isso, se o aluno perdesse, isso me incomodava bastante, sempre me incomodou. Se o aluno perdesse a aula, acabou já. O aluno ia ter mais aquela aula. Porque jamais vai ser a mesma aula. O momento é único. O momento é único. Então veja, e às vezes acontecem várias situações em que o aluno perde a aula. Questão de familiar, doença, imprevistos diversos, distintos, trabalho. E a gente compreende, claro. Isso me incomodava, sempre me incomodou, até que nós lançamos. Então, vamos fazer essa experiência no online exatamente para a gente observar e ter a oportunidade, isso é importante, a oportunidade de impactar mais pessoas. Isso é legal, isso é muito importante e a gente tem conseguido fazer isso. Nós já tivemos alunos no Brasil inteiro, centenas de milhares, e a gente quer continuar impactando muito mais. E esse workshop, o convite para você, ele é online, gratuito. Vamos deixar aqui na descrição, inclusive. Sim, com certeza. Quem quiser se inscrever já vai lá. Isso, revolucioneseudiscurso.com.br, um workshop em que você vai assistir 4 aulas. Nessas 4 aulas eu vou te ensinar o passo a passo para você sair do mais absoluto zero, atenção, do mais absoluto zero, e você perder o medo de falar em público, deixar a vergonha de lado, conseguir gravar vídeos e ainda virar uma referência na mídia dentro da sua área de atuação. Nós vamos trabalhar essas temáticas em 4 aulas. Mas já dando um pouquinho do spoiler do que vai acontecer, do que você vai aprender nesse 4º workshop, como é que você lida com o seu nervosismo? Todos nós temos nervosismo, né? Todos nós. Muito nervosismo. Pensando especialmente lá no início e até chegar agora.
Eu sempre me preocupei muito, e essa é a preocupação da maioria das pessoas, se não da totalidade que estão aqui nos acompanhando. O que é que vão pensar? O que eu vou fazer? Por mais que você se prepare, às vezes bate essa paranoia, né? Bate a paranoia. Caramba, será que vão gostar? Será que não vão gostar? Se não gostar, o que eu faço? O que é que eu faço? Se me der o branco. Se me der o branco. Então, Nossa. são tantas preocupações, são tantas questões. Isso lá no início. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que, até já abordamos outrora, mas volto a repetir, a melhor apresentação sempre está por vir. Sempre. E segundo, eu não poderia focar apenas no que as pessoas poderiam pensar. Eu teria que transmitir a minha mensagem, o meu conteúdo, a minha informação e gerar transformação. A gente tem um slogan na empresa que é comunicação transforma, todo mundo pique no clima, porque a gente realmente acredita que comunicação transforma, transformou minha vida, tem transformado a vida de tantas pessoas das mais diferentes áreas. Então veja, eu passei a não me preocupar mais com o que as pessoas iriam pensar sobre a minha exposição. Isso foi muito importante para reduzir drasticamente o nervosismo. E aí, eu quero orientar você também, né, e reafirmar. Essa informação, esse dado, essa estatística, ela foi trabalhada, eu ouvi pela primeira vez com o Conrado Adolfo, e também com Jerônimo Temel, de tudo que você fizer, tudo, absolutamente tudo. Quando você vai tomar uma água, quando você vai escrever, quando você vai se vestir, 3% das pessoas vão detestar. Não tem jeito. A questão é, você vai ficar focado nessas 3 pessoas, desses 3% das pessoas, no universo de 100, 3 pessoas não vão gostar. Você vai ficar focado nesses 3% ou você vai focar nos 97%? Percebe a diferença? Quando você foca nos 97, você fica muito mais entusiasmado. Às vezes a gente vai dar um curso ao Incompany, por exemplo, e tem um universo de 40, 50 pessoas. E ali tem uma ou duas que você mal começou e a pessoa está olhando no relógio. A pessoa está boceja na sua frente. Bem distraída. Tá em outra órbita. E no início eu me preocupava muito com isso, mas depois eu passei a entender que ela deve estar vivendo alguma coisa, não está no melhor dia e tal. E eu simplesmente, enquanto estratégia, eu não olho mais para essa pessoa. Eu vou desenvolvendo, né? E eu simplesmente atiro do foco. Foca em quem está prestando atenção Quem e quem quer aprender. Claro, isso é muito importante, não é? E aí, quando eu concentro a energia naquele grupo que quer aprender, aí a coisa muda. Aí você percebe a pessoa aprendendo, percebe a pessoa de olhos fixos lá, ainda mais empolgada, você vai pra cima. Dá mais energia, Nossa, né? você dá uma energia a cada segundo. Então, você não pode controlar o nervosismo, não pode, nem deve se preocupar com a opinião do outro. Não deve focar nos 3%, e sim nos 97%. Mas e aquela crítica construtiva? Tem que ter um pouco de bom senso também na hora, Claro. né? Claro que você não vai se ligar nesses 3%, mas Claro. observar o que os outros 97% estão falando, se é tudo realmente bom ou se tem alguma opiniãozinha ali que você pode, obviamente, usar para melhorar e aperfeiçoar, porque você vai ter aquela sua autocrítica para melhorar e pode ver o outro de uma perspectiva diferente, não pode? Perfeito, sem dúvida. Eu vou dar um exemplo real, prático. Outro dia até postei em uma das minhas redes sociais, acho que no Instagram, só para você ter uma ideia, Jana. Certa vez eu fui atender uma faculdade, um grupo de diretores e alunos de uma faculdade em João Pessoa para ajudarem. Foi um curso de oratória para ajudarem a se expressarem melhor, né, em momentos chaves e tal. E ao final, um aluno se aproximou e disse assim: caramba, professor, eu confesso que eu quase não vi a sua aula hoje. Esse treinamento aconteceu em João Pessoa, hoje você sabe, eu moro em Brasília, mas aconteceu em João Pessoa, eu vim para atender e ela morava no Recife. A distância de Brasília e João Pessoa, de Recife e João Pessoa, são 120 quilômetros, dá 1h30. Ela fez, eu quase não via. Aí eu falei, mas por quê, Carlos? Ela fez, por quê? Essa história é real, recente. Eu falei, por quê? Ela fez, porque quando eu vi lá, curso de oratória, aí eu pensei, mais do mesmo. Nossa. Porque é incrível, isso tem se proliferado de uma maneira tão impressionante. É por isso que você precisa estar muito atento em relação a essas questões, tá? Observe quem está partilhando conhecimento. Será que a pessoa realmente é capaz? Tá gerando valor, né? Está gerando valor, essa é a palavra. Será que aquilo realmente vai gerar valor para você? Pois bem, aí ela fez, eu quase não vinha porque eu achava, ela usou essa expressão, mais do mesmo. E aí ao final ela disse, mas puxa vida, é muito mais do que comunicação. Porque a gente não pode encarar e interpretar a comunicação como um fato isolado.
Na verdade, o que a gente aborda, e aqui no canal é um exemplo disso, a comunicação está ligada diretamente a muitos aspectos da nossa vida. Então nós precisamos compreender, interpretar esses aspectos para que a gente tenha êxito. Porque se a gente não tiver, Jane, a gente não vai saber interpretar e a gente vai estar reproduzindo um monte de técnica. Técnica que fica bem em fulano e ciclano não fica bem em você. A melhor comunicação é a comunicação autêntica. É aquela comunicação em que você adequa as orientações e habilidades ao seu eu. Você não precisa ser igual ao Wendel ou igual a Jane. Aliás, não precisa e não deve. Você não tem que ser igual a ninguém. Você tem que ser igual a você. Você tem que ser você mesmo. Só que sendo você com conhecimento de habilidade técnica, isso é o mais representativo. E é isso que eu sempre bato, impacto e sempre friso. Muito cuidado para você não estar reproduzindo, sendo outra pessoa. Tem que ser autêntico, né? Seja você, seja autêntico. De cópia, a gente já tem um bocado de gente por aí. Certo. O que a gente pode saber um pouco mais sobre esse curso, sobre esse workshop? O que está esperando a galera? Olha, vai ser realmente muito especial, Jane. A equipe e eu, nós elaboramos as aulas de uma maneira que possa realmente agregar. Serão 4 aulas. Cada uma dessas aulas com uma dinâmica específica. E o que nós vamos partilhar e ensinar, tá? Nós vamos ensinar você a perder o medo de falar em público. Nós vamos efetivamente comprovado, uma metodologia comprovada já com mais de 5 mil alunos do Brasil inteiro. Nós vamos fazer isso, tá? Efetivamente. Nós vamos te ajudar a deixar a vergonha de lado para que você saiba gravar, para que você consiga gravar vídeos e difundir seu conhecimento. Nós vamos fazer isso. Te tornar uma autoridade, né? Isso, fortalecendo a sua autoridade. Terceiro, quando você fizer isso, as pessoas de uma maneira geral, a opinião pública e a imprensa vai te ver. E aí a gente vai te ensinar como desenvolver um relacionamento com a imprensa e você ser chamado e convidado para conceder entrevistas, para aumentar ainda mais a autoridade. Imaginemos o seguinte, um psicólogo, um fisioterapeuta, um odontólogo, um advogado que concede, que de maneira recorrente é chamado para conceder entrevistas. Ele vai ser percebido diferente ou não em relação a alguém que nunca foi? Claro que sim. Então nós vamos ensinar tudo isso. Não apenas como se relacionar, como as técnicas apropriadas para você conceder boas entrevistas na TV, no rádio, no jornal, no portal, nas próprias mídias sociais de maneira geral. E tudo isso online e gratuito através do site revolucioneseudiscurso.com.br. Que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Isso. Mais uma pergunta, ao longo da sua carreira, você já pegou nesse universo de media training, algum aluno que achava que a mídia não era legal, que não dava bola para isso, que achava que não precisava da mídia para fortalecer e se tornar uma autoridade, uma expert na profissão? Já teve algum aluno assim meio complicado? Sempre há, né? Sempre há. Mas o importante é que eu tenho percebido na prática que a maioria dos nossos alunos, a maioria, e eu vou até falar nessa minoria, mas a maioria já percebe o valor e o significado e a força que os veículos de comunicação têm, que a imprensa tem. E como você pode potencializar suas próprias habilidades no universo da mídia. Mas sempre há aquilo, a mídia não é pra mim, isso, aquilo. Será que é um pouco do receio de dar entrevista e usar isso como desculpa? Exatamente. Olha só. É exatamente Estamos de olho em isso. vocês. Quando a gente começa a conversar, Jane, faz umas 3 ou 4 perguntas, os veículos de comunicação e a imprensa acabam, na opinião desses alunos, acabam perdendo a relevância porque eles não querem conceder entrevistas, porque nunca concederam, não sabem como se comportar, não sabem o que dizer. Em televisão, Cícero que está aqui com a gente, inclusive, também trabalha em televisão. Em televisão, quando você... Há uma regra, os manuais, por exemplo, de redação, de jornalismo, eles dizem que se você não conseguir transmitir uma mensagem nas matérias de rede em 12 segundos, 12 segundos, se liga, 12 segundos, você não é uma boa fonte de entrevista. 12 segundos. É impossível? É possível. E Treino, aí, né? Treino. Tem técnica para isso, para você sintetizar com tudo isso. Não é? Porque o universo é muito gigantesco, mas tem técnica específica, apropriada, adequada, para você adequar esse mundo de informação aqueles 12 segundinhos ali. Como as entrevistas maiores, menores, na hora de gravar, o que a gente deve ou não falar. Tudo isso tem técnica, né? Tudo isso é aprendido, tudo isso é habilidade. Eu já disse, inclusive, é importante, se você não viu, vale a pena ver esse vídeo. Eu era uma criança tímida que mal sabia sorrir e
nos transformamos em um comunicador que acabou se transformando, graças a Deus, numa referência, um dos mais premiados do país. Isso é tudo habilidade adquirida. Tem nada de dom, tem nada disso. Tudo habilidade. Agora, precisa saber fazer. Ninguém nasce sabendo, né? Isso, ninguém nasce sabendo. Precisa experimentar, precisa treinar. Quando você faz isso, a gente certamente garante uma transformação. E é tudo isso que nós vamos abordar lá no revolucionesseudiscurso.com.br. Para terminar, quando você está ministrando alguma palestra, quando você algum curso ou até mesmo uma entrevista jornalística, se acontecer algum imprevisto, o que é que você faz? Porque você tá um caso, né? Certa vez eu estava fazendo uma entrevista com uma mulher, era ao vivo, num jornal, e aí nós estávamos no local que ventava muito. Ventava bastante, mas aí, nossa, ventava que era uma coisa impressionante. E ela tinha um cabelo grande, um cabelo loiro grande, estava solto. E antes da entrevista ela ia lá e ajeitava e tal, e eu fiquei preocupado, não falei, mas deveria ter falado, não falei e tal. Começou o link, a apresentadora me chama, vamos agora ao vivo com o Wendel Rodrigues e tal. E na hora que eles chamam, mas bateu um vento, aqui no Nordeste a gente fala pataca de vento, que é um vento gigantesco, que o cabelo dela virou assim, o cabelo era grande aqui assim, né? Um pouco maior que o seu. Mas ventou de um jeito que veio aqui pra frente dela, nós estávamos ao vivo. E quando eu olhei assim pra ela, né? Tô dizendo que quando eu olho pra ela com o cabelo na frente do rosto, aí eu fiz, bom, deu um ventinho aqui, um ventão, deu um ventinho aqui, ela se ajeitou rapidamente, mas eu digo, doutora fulana, isso, aquilo, e fiz a pergunta. Improvisou, né? Em cima do imprevisto. É preciso sempre improvisar, nós não estamos livres dessas situações, né? Pensando, por exemplo, numa sala de aula, né? Uma exposição recente que eu fiz em Brasília, eu estava dentro de um curso, ministrando um curso de comunicação assertiva para um grupo de aproximadamente 20 a 25, e na hora, tá todo mundo acomodado, e quando eu fui passar, eu caminho bastante, né? Quem já teve o curso e já me acompanhou online, ou se já viu um curso presencial sabe, eu caminho bastante, e quando eu estava caminhando, eu passei por uma pessoa e a cadeira dela caiu, quebrou. Isso foi agora. E ela literalmente caiu no chão, né? Como não? Caiu no chão. E aí, claro que eu parei na hora, uma pausazinha e tal, mas aí você torna aquilo natural, porque realmente é impossível de você prever aquilo. Ela levantou, não se machucou, estava tudo bem, pegamos uma cadeira, ela sentou e continuou e segue. Então eu acho que sempre ser muito autêntico, né? Sempre ser muito... Não dá para você continuar o curso, por exemplo, acontecendo uma coisa como essa, isso foi um acidente. A gente vai lá, não dá para você encarar como natural o cabelo da mulher vindo na sua frente, não pode. Então essas circunstâncias, elas acontecem, nós não estamos imunes a ela, a cada uma delas, a nenhuma delas, mas o importante é que a gente possa saber lidar com velocidade em relação a isso. Um jogo de cintura, né, para contornar a situação. Verdade. Adorei. Você vai entrar de férias, não é? Vou entrar de férias. Eu tava de férias no primeiro vídeo, mas aí a gente partiu para um segundo round aqui. Aproveite suas férias, descanse bastante e até volta, tá? Foi um prazer aqui mais uma vez. Obrigado, querida. Fantástico. Olha, se você aconteceu algum imprevisto com você, compartilha aqui com a gente também nos comentários, que a gente quer saber, rir um pouquinho da situação, por que não, né? Claro. Vamos todos rir, já passou, já foi. Não esquece, deixa seu comentário aqui, tá? Partilhando essa situação, se inscreve no canal, ativa o sininho para que a gente possa, deixa o like também para que a gente possa cada vez mais enviar conteúdo para você e fazer a plataforma encaminhar e distribuir para todo mundo, tá bom? A gente se vê, tchau, tchau. Tchau, tchau.